E da natureza e do ornamento do território, seguimos para a arte. Rui Melo é um economista-escritor. Escreveu textos filosóficos e ensaístas e publicou 2 livros, O Poder dos Adolescentes e Gosto de Amar de Perto. Hoje vem falar sobre o projeto Uma Capital onde todos acontecem, um projeto de jovens para jovens. Rui vê na intervenção comunitária uma forma de gratidão e elegância humana. Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas para Rui Melo. Boa tarde a todos. Há momentos na nossa vida, e agora falando da vida de Oeiras, que temos que aproveitar. E a candidatura de Oeiras a ser Capital Europeia da Cultura para 2027 é um desses momentos. E foi inspirado nessa oportunidade que me surgiu a ideia que vos trago aqui. Deste título surgem-me 2 palavras que me puxam aqui pelo casaco. Uma é capital e outra é cultura. A capital, chegamos todos lá, que nos fala do que é importante, do que é central. Já da cultura, as coisas são um bocadinho mais complexas de explicar. Porque a cultura é algo que é realizado pelo homem que habita uma determinada comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que por lá vai vivendo e por lá cria família, essas pessoas também são produto dessa cultura. Por isso temos aqui, em bom tradicional português, uma pescadinha de rabo na boca. Quem foi primeiro, a galinha ou o ovo? Nós somos um produto da cultura, mas também somos os agentes principais dessa cultura. Falar em estratégias de aproximar as pessoas à cultura, eu só entendo no sentido do consumo da cultura. Acho que é um erro de perspectiva. Porque se nós somos a cultura, a estratégia para convidar as pessoas a se aproximarem da cultura está errada. O que nós devemos convidar é as pessoas a participarem na cultura, a serem cultura viva. É que a cultura é um valor incalculável, é intransmissível. É algo que não se consegue mensurar, mas sabemos que os seus efeitos são enormes na forma como as pessoas se unem, a forma como as pessoas dentro de uma comunidade olham para os mesmos interesses. E é porque as pessoas precisam mesmo muito de ser envolvidas na cultura que eu trazia aqui um exemplo para justificar um bocado esta minha visão de como é que a cultura deve ser vivida ou convidada a ser vivida. Se olharmos para o desporto, por exemplo, temos 2 formas de nos ligarmos ao desporto. Ou praticamos e consumimos, ou só consumimos. E aqui o consumir o desporto é assistir a jogos que aconteçam, ou na televisão, ou noutros meios. Mas a pedra principal aqui é praticar. Como é que se pratica cultura? Para aproveitar esta ideia que o desporto tão bem agarrou. Praticar a cultura, e eu aí garanto-vos, se conseguirmos que a sociedade pratique cultura, a sinta no seu dia-a-dia, vamos com certeza também ajudar nesta grande consequência que é o consumo também da cultura. É que no desporto nós temos o desporto amador e o desporto profissional. E ao nível do desporto amador, eu agora faço já um paralelismo com a cultura amadora, que talvez nós consigamos que o consumo da cultura aumente, que a participação
em assistir à cultura e aí, por consequência, os profissionais da cultura também vão agradecer, porque vão ter o público a querer frequentar, a querer viver a cultura que talvez os profissionais lhe ofereçam, talvez os amadores organizados lhe ofereçam. É que a cultura também não é apenas herança. Se nós no presente vivermos cultura e lançarmos novas ideias, talvez que, se a comunidade as abraçar, passe a ser um legado para as futuras gerações. Ou seja, podemos a todo momento criar uma nova vivência, novas vivências de cultura e, com isso, manter viva. Um dos exemplos que eu me lembro, nós achamos que o folclore vem de, sei lá, de há 3 ou 4 séculos, mas não é verdade. O folclore foi uma ideia que o Estado Novo agarrou para ter produtos de cultura portugueses na Exposição Mundial de Paris. E ao fazer isso, conseguiu lançar, o que é muito positivo, lançar uma herança cultural e que depois a população agarrou, foi convidada a agarrar e agarrou muito bem. E eu aqui ia convidar-vos a fazer uma viagem. É aqui que entra a minha ideia ligada a esta Oeiras, que pode vir a ser Capital Europeia da Cultura 2027. Mas também, como a Oeiras tem frisado bastante, mesmo que a Oeiras não ganhe, que se lancem ideias para usar, mesmo que não sejamos Capital Europeia. Eu queria que fizessem esta viagem comigo. Esta ideia era a de criar uma peça de teatro que tentasse envolver o máximo de pessoas dentro da comunidade. Começando logo com o convite a um escritor que lançasse essa peça, se calhar o primeiro ato dessa peça, e que depois, isto no início, ou um bocadinho antes do início de Oeiras 2027, e que depois a sua escrita, quase como uma tocha olímpica, passasse pelas escolas secundárias deste concelho. Em cada semana, alunos de 10º, 11º, 12º ano, que fosse, nas suas aulas de português, que era viver a língua, iriam escrevendo esta peça, e a peça ia passando de escola em escola. Ao mesmo tempo, esta peça teria a sua componente de música e de dança. Por isso iríamos também envolver coreógrafos e dançarinos. E estes alunos que escreviam esta peça sentiam-se envolvidos numa história. O escritor que estivesse a gerir a escrita da peça iria, obviamente, polindo tudo. Mas aqui o que interessa é que os alunos do nosso concelho se sentissem envolvidos na escrita de uma peça que depois, no fim, iria a palco, que iria forçar com que toda a gente conversasse à volta de uma peça que estaria a ser participada por todos e agora incluo profissionais, amadores, jovens, menos jovens, inclusive guarda-roupa, os cenários. Isso tudo iria gerar um elemento para consumo ligado à cultura, onde, e é urgente, onde a participação de todos faz com que essas pessoas, quando cresçam, nunca mais queiram estar longe deste tipo de cultura. Eu estou a falar do teatro, porque acho que é algo que atrai sempre toda a gente em termos de... tivemos aqui o Carlos, no início deste evento, a falar sobre isso, e da ideia defendida também por ele, porque eu tenho
tenho aqui algum problema intelectual em verificar que a cultura tem sido um bocadinho detida por uma elite. Ao mesmo tempo, culpamos sempre as pessoas porque não consomem mais cultura, mas esquecemos de a fazer entrar nas escolas. Porque esses são os futuros de adultos que vão ficar viciados, quase como no desporto, e ainda fazendo paralelismo com o desporto, uma das variáveis com maior importância ou com maior impacto no sucesso, por exemplo, de uma modalidade desportiva, é a oportunidade de a praticar. Há muitas federações pelo mundo inteiro que fazem sempre estes estudos, que é como é que eu posso aumentar a minha base neste desporto. E todos chegam à mesma conclusão. A razão mais importante para fazer crescer uma base numa modalidade esportiva é a oportunidade de a praticar. Com esta ideia, espero, de alguma forma, partilhar esta visão, mas de alguma forma que esta visão seja um bocadinho clara no sentido da importância que é a oportunidade de praticar cultura, a começar pelos jovens, talvez seja a nossa maior ignição para então termos muito mais consumidores de cultura, termos a cultura como uma indústria que merece ser um motor de desenvolvimento de uma comunidade. Isso também já toda a gente, ou muita gente, estudou e chegaram todos à mesma conclusão. Na verdade, o que eu queria aqui passar, e não sei se consegui, era esta possível porta para que se atinja o que toda a gente fala, o que toda a gente durante décadas vem falando, que é importante para uma comunidade, para a coesão dessa comunidade e para o desenvolvimento da mesma. Muito obrigado, espero que tenham gostado.